Vamos lá, mais um remédio constitucional, mandado de injunção. E aqui uma observação introdutória é mandado, não mandato com T de tatu, mas mandado com D de dado, porque ele vem do verbo mandar. Então alguém foi enviado, houve uma ordem no sentido de ação, assim como mandado judicial, quer dizer, ele foi enviado para cumprir aquela ordem do juiz. Aqui nós temos também o mandado de injunção, que lembra as injunctions, quer dizer, forças do direito norte-americano. E mandato, pessoal, de outro lado, né, só para não deixar, e mandato, professor, é a procuração, né, um instrumento de representação, seja quando você outorga ao político para que fale em seu nome nas eleições, seja um procurador, o seu advogado, é o mandato, né, com T de tatu. Então, estamos falando aqui, pessoal, de mandado de injunção. O que significa isso? O mandado de injunção, dando uma introdução aqui ao tema, ele visa resolver o problema da efetividade das normas constitucionais. Quantas vezes a gente não ouve dizer, né, olha, eu tenho determinado direito constitucional, mas ele não é efetivado. Muitas vezes o problema não é o texto constitucional, claro, tem as suas imperfeições, a gente já analisou algumas delas, né, erros redacionais, etc. Tem que melhorar sempre pela interpretação, mas o problema não é a Constituição, ela é muito boa, né, ela é um documento completo, é a efetividade da norma constitucional. Esse aqui é um exemplo para que serve o mandado de injunção e depois um absurdo causado aqui na história. O neoconstitucionalismo ele vem buscar a efetividade das normas constitucionais. Nós temos o artigo 37, inciso 7º, que fala assim: o servidor público pode exercer greve nos termos de lei específica. Aí eu pergunto, 40 anos quase de Constituição, né? Estou arredondando para cima, porque sou de humanas. Existe essa lei específica que regulamenta o direito de greve? Não. Então o servidor fica tolhido de exercer um direito social porque não há uma lei específica permitindo que ele faça greve e observe os limites específicos. Então o que significa isso? Muitas vezes temos o direito, mas há uma crise de satisfação, há uma crise de efetividade. O mandado de injunção surge então para resolver esse problema de efetividade das normas constitucionais. Tá bom? Vamos analisar aqui, pessoal, o mandado de injunção e eu vou tomar os apontamentos importantes para a sua prova e ao final a gente resolve algumas questões. Ó, o mandado de injunção, pequeno conceito, né, atua na ausência de uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, tá? Eu vou parar aqui, pessoal, a Constituição continua, ela usa o que a gente fala de interpretação analógica, ela usa uma fórmula casuística, como o homicídio faz, né, o 121 do Código Penal. Meio insidioso, ou qualquer outro, ele vai enumerando e termina com uma forma genérica. Ele usa aqui a nacionalidade, soberania, cidadania, qualquer direito à liberdade constitucional. Então, qualquer dispositivo constitucional que esteja sem efetividade, porque estamos diante, veremos, de uma norma constitucional de eficácia limitada. O grande nogórdio aqui, pessoal, o problema que eu quero colocar para vocês é a falta de efetividade. Então o MI, que é o MI é mandado de injunção, tá? O MI atua, vou colocar de novo essa palavra, né? Para, ou melhor, visa sanar a falta de efetividade das normas constitucionais. Quando você pega os livros de direito constitucional, principalmente na parte teórica, ele dá o nome a um fenômeno. E pode parecer na sua prova, que fenômeno é esse? O Ronaldo, o jogador, não. Síndrome da inefetividade das normas constitucionais, né? Nós temos um problema, uma doença chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Professor, como é que resolve essa síndrome? Como é que resolve esse problema? Com este remédio. Ficou legal, né? Uma doença, síndrome, que é curada pelo remédio do mandado de injunção. Tem toda uma explicação divergente, se surge do direito europeu, do direito americano, mas a bem da verdade é que é uma corrente do neoconstitucionalismo que introduz no texto constitucional de 88, então aqui mais um ponto interessante, né? O MI surge no texto de 88, não tinha nas constituições anteriores, e aí vem o absurdo que eu falei agora minutos atrás. Veja o absurdo. O mandado de injunção, pessoal, ele visa combater isso, né? A ausência de uma norma regulamentadora, né? Por que gera essa crise? Por causa disso aqui, ó, a ausência de uma norma regulamentadora. Falta uma norma, o legislador deveria ter feito algo, deveria ter produzido a lei de greve do servidor público, é uma das
possíveis causas aí, objetos do OMI, e não fez. Aí você pergunta, legal, professor, qual que é a lei que regula o OMI? Porque o senhor falou que o habeas corpus está no Código de Processo Penal, o habeas data está no Lei 9507, o Ação Popular 4717, a gente vai ver nos remédios aí, né? Cada um tem a sua lei específica. Olha que curioso. O MI, pessoal, acredite se quiser, o mandado de injunção só foi ter a sua lei no ano de 2016, ou seja, quase 30, né, 28 anos depois do texto constitucional. A gente falava que era uma omissão ao quadrado. O que é uma omissão ao quadrado? A omissão da omissão. Porque a lei que visa combater a omissão não existia. Então era omissa a lei que combate a omissão. Havia omissão na lei que combate a omissão. Olha que loucura, Brasil, né, pessoal? Aí você fala assim, professor, por quê? O parlamentar não gosta de trabalhar, é terça, quinta-feira, o que está acontecendo? Não é isso, pessoal. Aliás, eu tive experiência lá de... Trabalham bastante, debatem muito, apresentam muito projeto de lei, tem parlamentar que chega a apresentar um projeto por dia, que é difícil, né? Não é volume de trabalho, não é questão de... Isso é uma estigma que a gente fala, é político. Não é isso, não, a turma trabalha, não tem... a maioria, pelo menos, né? Sempre tem casos emblemáticos. O problema é que não é popular. Não é popular fazer esse tipo de pauta, né? Por exemplo, vou regulamentar o direito do servidor. Você pensa lá um concurso, vou dar um concurso aí que me ocorre agora, Polícia Federal, 300 mil inscritos, ou TJ São Paulo, 250 mil inscritos no último unificado. Quando 1% passa no concurso, e tem 99% que vão ficar chateados, e vão ficar xingando, ou vão desistir, ou, sei lá, vão continuar insistindo, mas, né... fora o resto da população que não prestou, os outros que não são os 300 mil. Então tem um país lá de milhões, apenas, sei lá, 300 mil presta a prova e 1% passa. Você acha que ele vai se eleger com esse 1%? O servidor é minoria da minoria da minoria da minoria da minoria, subrepresentado politicamente ao extremo. Então se ele faz uma pauta dessa, vamos lá, regulamentar o direito à aposentadoria do servidor público, ele não se elege mais. Então há uma crise aqui do poder majoritário, porque ele só está lá porque é votado. E se ele atua a favor da minoria, a maioria não vota nele, ele não se elege. Então esse é o problema que se vê aí nos grandes debates do processo legislativo, né? E eu só fui ter essa consciência quando eu parei, fui lá ver o que acontecia, estudei, fiquei um tempo analisando, fui na biblioteca do Senado, da Câmara, vi a turma, vi movimentação, vi trabalho, vi muito servidor trabalhando, mas as pautas de servidores não são majoritárias. A maioria não está a favor disso. Haja vista a reforma administrativa, que toda hora a mídia falava, eu era a única voz que falava contra a reforma administrativa. Temos a liberdade de cátedra e de expressão para isso, né? Análise puramente técnica, voltando então à matéria. Deu para entender por que tem o mandado de junção e por que se demorou para fazer a lei do mandado de junção? Culpa dessas crises de popularidade. Culpa da crise majoritária. Terminando, né? É por isso que às vezes as minorias não são bem tuteladas também, tá? Por quê? Porque minoria está subrepresentada politicamente, não só minoria quantitativa, mas minoria por força política, por não ter o número de representantes suficientes. Para terminar, pessoal, quero colocar aqui os pontos importantes do MI. Falei bastante, né? Mas é importante que essas historinhas, elas grudam, né? E fazem a gente não esquecer mais. Ó, primeiro ponto importante que eu posso colocar aqui para vocês é o seguinte... o MI atua diante de normas constitucionais de eficácia limitada. Primeiro, é só norma constitucional. Tá? O MI não atua para... tem um artigo do Código de Processo Civil que falta uma portaria. Não. É norma constitucional. Ele visa dar efetividade a direitos e liberdades constitucionais. E essa norma constitucional, segundo o Zé Afonso, naquela classificação que ele traz, né, tem lá, normas constitucionais de eficácia plena, são 3. A plena não precisa, ela é autossuficiente, bastante em si, né? Como diria Michel Temer. Nós temos 2. A norma constitucional de eficácia restrita. O que é uma norma constitucional de eficácia restrita? Restrita é que eu posso limitar o alcance, restringir o alcance, né? Eu autorizo o legislador a encurtar. Ela já produz seus efeitos, mas eu dou uma autorização para o legislador encurtar ela, né? Para restringir. E norma de constitucional de eficácia limitada é aquela que não consegue produzir seus efeitos. Vem assim, nos termos da lei, segundo dispor a lei, segundo lei complementar, segundo lei específica. Enquanto não houver essa lei, o dispositivo está atalhado, está sem eficiência. Tem um exemplo aqui, pessoal, eu vou cortar na própria pele aqui, para não, né, para você
dá uma descontraída, dá uma risada aí, enfim, a vida não é só durezas, né? Não é só desafios, boletos para vencer, a vida também tem alguma graça. E aí, eu sou uma pessoa limitada, eu sempre demoro para entender a piada, tá, pessoal? E eu trabalhei com um desembargador que ele era sério, muito sério, o cara mais sério que eu conheci na vida. Só que ele usava de um humor meio inglês, eu não entendia se ele estava brincando ou se ele estava falando sério. Aconteceu uma vez um vexame, né, que ele estava falando um assunto super sério, né, o desembargador aqui tá com uma doença terminal séria, não sei o que, ele fez uma piada, assim, eu entendi que era uma piada, e comecei a rir, né, ô doutor, para com isso, tal. Não, é sério, ele tá morrendo. E aí eu olhei assim, o gabinete inteiro, todo mundo constrangido, né, eu rindo que o outro desembargador tava morrendo, eu não entendi, eu achei que era uma piada, eu sou limitado, eu não consigo produzir todos os meus efeitos. E o ápice disso foi uma viagem, fazendo correição pelo interior de São Paulo, ele gostava de dirigir a viatura, né? Aí ele parou no pedágio sempre, com todo mundo, com aquele humor mais ácido, né? E aí a moça baixa o vidro e fala, senhor, boa tarde, tudo bem? O senhor gostaria de pôr sem parar? Aí ele vira e fala, não, mocinho, eu já não aguento mais, se tivesse a idade desse jovem, numa próxima. A moça ficou olhando, o senhor não... Que resposta foi essa? E eu não entendi, eu fiquei sério, né? E ele, sério também. Quando eu tava no quilômetro 78, 10 quilômetros depois da Castelo Branco, falei, pôr sem parar, pôr... Cara, é um gênio, né? Eu não entendi a piada. Sinceramente, eu demorei acho que quase 20 minutos de viagem para entender o que estava acontecendo. Aí eu comecei a rir, você tá bem? Eu falei, não, doutor, lembrei de uma piada. Enfim, o que eu sou? Uma pessoa limitada. Não foi por isso que eu não passei no concurso. Então, veja, não é inteligência, é esforço, vontade, teimosia. E aí entendi. Então, limitado é aquilo que não consegue produzir os efeitos na hora, porque precisa de uma lei posterior prevendo. Agora você não esquece mais. Qual que é? Professor é limitado, eficácia limitada. Então agora você não esquece mais a questão. Quando eu falo aqui agora de legitimidade ativa, pessoal, eu posso ter também PJs, né? Não há vedação de que pessoa jurídica também impetre, isso é óbvio. Então, pular essa lei aqui. O EMI tem uma lei própria, demorou quase 30 anos, que é a lei número 13.300 de 2016. O número 3 é cabível EMI coletivo, quer dizer, quando aquele interesse interessa, né? Interesse é ótimo. Quando aquele interesse pertine a toda a categoria, quer dizer que vale para toda a categoria, e eu tenho os legitimados, né? Que está aí no seu PDF, então não vou ficar repetindo. Ministério Público, partido político, organização sindical, entidade de classe, defensoria pública, tá? São os legitimados coletivos. E uma última observação, pessoal, estou aqui escolhendo os pontos mais importantes para a gente resolver as questões agora, né? É que o STF, os tribunais superiores, tá? Não permitem a concessão de tutela de urgência. O que é tutela de urgência? Né? Aquela que é concedida no meio do processo, antes do processo terminar. Então, liminar, cautelar, tutela antecipada no EMI. Como o EMI visa elaborar uma norma, o que o EMI faz? Qual é a consequência dele? Ele dá uma ordem, o Poder Judiciário acaba passando um pouquinho da tripartição dos poderes, né, apesar de ser harmônico e independente entre si, e ele fala, faz a norma, ou dá um prazo, né, a gente vê que tem algumas polêmicas que não interessam aqui para vocês nesse momento, faz a norma, te dá um prazo, regulamenta, tem todas as posições, concretista geral, tal, acho que tô dosando aqui do que pode vir para vocês, né, te dê um prazo, faz a norma, que é a regra hoje que vige, né, faz a norma, tal, beleza. Ele pode fazer isso liminarmente antes de ouvir outra parte? Não, qualquer remédio você pode eliminar. Habeas corpus, solta agora, depois a gente debate se tinha que ficar preso ou não. Habeas data, dá acesso logo à informação, depois a gente debate. Mandado de segurança, participa logo do concurso, depois a gente vê se o cara tinha razão ou não. O EMI não dá, porque eu estou falando de elaboração de norma, né? Então só na decisão final não cabe liminar no mandado de injunção. Perfeito aí. E aí, pessoal, eu gostaria de trazer uma questão para vocês. Uma questão de 2021 da Sebrasp, escolhi aqui aleatoriamente. E a pergunta é muito tranquila, tá? A pergunta ela só quer saber das palavras-chave do cabimento. Então, você não teria dificuldade nenhuma aqui. Se uma pessoa tiver o exercício de sua cidadania inviabilizado pela falta de norma regulamentadora, mandado de injunção. Tranquilo, né? Questão aqui que não teve grande dificuldade, só uma questãozinha para ilustrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais uma, acho que basicamente é essa, pessoal. Deixa eu ver se é essa aqui. Tem mais uma. Tem uma última questão aqui. Questão de 2020, pergunta assim.
Acerca dos remédios constitucionais previstos na Constituição Federal, correto afirmar: A. Conceder-se a AMS, mandado de segurança, a gente vai ver ainda, direito líquido e certo, desde que não seja amparado, ele é residual, veremos já já. O mandado de segurança coletivo não pode ser... Não, pode, ele trocou o não na primeira, aqui ele colocou o não a mais, então ficou para mim a letra C. Conceder-se a mandado de junção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne aqui inviável o exercício desses direitos. E a D. São gratuitas ações de habeas corpus, habeas data? Não, só os com nome em latim. Tá? E aqui o finalzinho estaria certo. E os atos necessários ao exercício da cidadania. Perfeito? Só os 2 remédios, com nome em latim, são sempre gratuitos. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Me despeço e recomendo que você siga firme aí para o próximo tema. E nós já já nos encontramos. Tamo junto!